A proposta de emenda constitucional, a PEC, é um importante instrumento para o exercício da democracia. Ultimamente, várias foram as PECs que levantaram grandes debates acerca de seus conteúdos. Você já deve ter ouvido falar na PEC da Previdência, na PEC do teto de gastos públicos, por exemplo. A nossa Constituição foi promulgada em 1988 e de lá para cá já tivemos diversas alterações no seu texto. Aliás, as emendas constitucionais, como são chamadas, visam exatamente isso, alterar alguns aspectos do texto constitucional sem a necessidade de convocação de uma nova Assembleia Constituinte. O poder constituinte originário, representado em 1987, meu ano, tratou de definir as hipóteses em que é possível alterar a Constituição e quem tem legitimidade para fazer. Fica aí comigo que, além disso, nós vamos ver como que isso se dá na prática. Bora lá? A proposta de emenda constitucional tem um processo de aprovação diferenciado e mais rigoroso do que o das leis ordinárias. Trata-se da modificação da lei maior do Estado, portanto, não é qualquer um que pode fazê-lo. De acordo com o artigo 60 da Constituição Federal, só quem pode fazê-lo é o Presidente da República, 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas com maioria relativa ou maioria simples, isto é, 50% mais um de seus membros. Inicialmente, o presidente do Legislativo enviará a proposta de emenda constitucional à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, que ficará encarregada por fazer a análise dos requisitos de admissibilidade. Nessa fase, a análise é puramente técnica para analisar tão somente os requisitos formais e materiais da proposta de emenda constitucional. Os requisitos formais vão dizer quanto à legitimidade da proposição, ou seja, quem propôs a PEC tinha legitimidade, poderia fazê-lo, e dentro dos requisitos materiais vai se analisar o conteúdo propriamente dito da proposta de emenda constitucional, se ele fere ou não as restrições impostas pela própria Constituição. Se rejeitada nessa fase, a proposta deve ser arquivada. Porém, a admissibilidade pode ser debatida em plenário caso o autor da proposta consiga a assinatura de pelo menos 1/3 da composição da Câmara. Se admitida, a PEC deverá ser encaminhada a uma comissão provisória criada pela CCJ para análise do conteúdo da PEC, podendo propor emendas que também serão objetos do exame de admissibilidade. Geralmente as deliberações acontecem na Câmara dos Deputados, exceto se a iniciativa partir do Senado Federal. O quórum para aprovação de uma emenda constitucional é bastante qualificado. Se exige a aprovação de pelo menos 3/5 dos parlamentares em cada casa do Congresso Nacional. Além disso, as deliberações da emenda constitucional devem acontecer em 2 turnos, isto é, depois de aprovada por 3/5 dos parlamentares, se reinicia as deliberações e só então se envia a PEC para a Casa Revisora, normalmente o Senado Federal, onde se faz também deliberações em 2 turnos. Caso seja alterada pela Casa Revisora, a PEC deve retornar para a Casa Originária para nova discussão e votação. Depois disso tudo, se ela ainda sobreviver, ela vai direto então para a fase de promulgação e publicação. Isso quer dizer que aqui não tem veto ou sanção presidencial como acontece com as leis ordinárias. Tampouco haverá publicação pelo presidente da República, mas sim pela pela mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado. Uma vez publicada no Diário Oficial, a emenda passa a compor o texto constitucional, passando a viger imediatamente, sem necessidade de vacatio legis. O prazo de 45 dias estabelecido pelo artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, exceto se a própria emenda constitucional fizer alguma previsão nesse sentido. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha ajudado a vocês entenderem melhor sobre o assunto e, se gostou, curta, compartilhe, comente e não deixe de se inscrever no nosso canal. Um abraço e até a próxima!